Olá, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Vamos explorar os primeiros 7 capítulos daquela clássica alegoria de George Orwell, A Revolução dos Bichos. E olha, isso aqui não é só uma historinha sobre animais cuidando de uma fazenda, tá? É uma análise profunda de como um sonho utópico de igualdade pode, pecinha por pecinha, desmoronar e virar um pesadelo autoritário absoluto. É fascinante e até um pouco assustador ver como a linguagem, o medo e o poder se entrelaçam perfeitamente nessa obra. Vamos lá? Tudo começa, claro, com uma centelha. E aqui, essa centelha é um discurso super apaixonado do velho major lá no grande celeiro. Ele joga real sobre a vida dos animais, curta, miserável e de pura escravidão. Mas a virada de chave acontece quando ele crava que o homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. É essa declaração específica que realmente acende esperança de uma rebelião, porque, pense bem, ao isolar um único culpado para toda a fome e o trabalho duro, ele cria uma união instantânea. A lógica dele é bem direta. Tirem o homem da jogada e o fruto do trabalho vai ficar com quem realmente colocou a mão, ou melhor, a pata, na massa. O velho Major morre logo depois, mas a ideia já tinha se espalhado. 3 jovens porcos, o Bola de Neve, o Napoleão e o Garganta, pegam aquela visão bruta toda e a transformam em uma ideologia formal e estruturada chamada de animalismo. E é aí que a gente começa a ver uma estrutura de poder se formando. Os porcos, que já eram vistos como os mais inteligentes da granja, acabam assumindo o papel de líderes e professores quase que naturalmente. Eles organizam reuniões secretas para educar o resto do grupo, lutando contra a apatia, a ignorância e até rebatendo aquelas histórias malucas sobre uma montanha mágica que o corvo Moisés vivia contando. E assim, chegamos aos 7 mandamentos. Regras como identificar inimigos e amigos, a proibição de roupas, camas ou álcool, a regra vital de não matar outros animais e a principal de todas, a de que todos os animais são iguais. O que é realmente interessante nestas regras é que elas servem como uma espécie de termômetro. Elas representam a promessa sagrada da revolução. Mas guardem bem isso, porque elas vão ser a nossa base para rastrear a corrupção lenta e sorrateira que vem a seguir. Fica muito mais chocante perceber, lá na frente, cada pequena concessão moral que a liderança faz só para manter os próprios luxos. A revolução em si acaba acontecendo meio que por acidente, motivada pela coisa mais primária do mundo, a fome. O Sr. Jones enche a cara e simplesmente esquece de alimentar os bichos. O desespero bate, eles arrombam um depósito e quando os humanos tentam intervir com os chicotes, bom, a paciência acaba de vez. A fúria transborda e os homens são escorraçados da granja. Acompanhar essa parte na narrativa é contagiante. Tem bicho galopando pelas cercas, queimando chicotes, freios de correntes com a maior alegria e cantando a plenos pulmões o novo hino deles, Bichos da Inglaterra. É literalmente o auge da euforia e da liberdade. Mas, como a gente sabe, a alegria dura pouco. E aqui notamos o primeiro sinal daquele famoso efeito do sapo fervendo, onde a temperatura começa a subir e ninguém percebe. De repente, o leite ordenhado e as maçãs começam a sumir. E adivinha, os porcos estavam pegando esses pequenos luxos só para eles em segredo. A desculpa? Uma verdadeira obra-prima de manipulação do Garganta. Ele argumenta que, como eles são trabalhadores intelectuais, precisam do leite e das maçãs para a saúde, e que só fazem esse sacrifício todo para o Sr. Jones não voltar. Pois é, pela primeira vez, o medo é jogado na mesa para calar qualquer questionamento racional. O outono chega e traz o primeiro grande teste, a Batalha do Estábulo. O Jones tenta retomar a fazenda na marra, mas o Bola de Neve tinha feito a lição de casa lendo livros antigos de tática militar. Ele lança um ataque inicial com pombos, faz uma falsa retirada perfeita e atrai os humanos para uma emboscada letal. É uma vitória tática brilhante. Mas a história traz um detalhe de cortar o coração no meio disso tudo. O forte cavalo Sansão derruba um rapaz e chora achando que o matou. Ele tem uma relutância gigante em tirar qualquer vida humana, o que contrasta de forma absurda com a frieza do Bola de Neve mandando na lata que guerra é guerra. Com a granja aparentemente segura, as rachaduras internas começam a aparecer. Temos de um lado o Bola de Neve, o grande visionário, querendo construir um moinho complexo para gerar eletricidade e reduzir a jornada para só 3 dias de trabalho por semana. Do outro lado, o Napoleão. Ele não quer saber de visão de futuro, ele foca em poder e controle imediatos. Ele bate na tecla da produção de comida, faz pouco caso do projeto do moinho e, na surdina, começa a treinar uma ninhada de cachorros para fins bem obscuros. As reuniões de domingo viram um verdadeiro ringue de disputas políticas entre os dois. E é nesse cenário que entra o famoso lema 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Isso mostra genialmente como slogans simplesmente podem ser usados para destruir o pensamento crítico.
Como as ovelhas tinham dificuldade de decorar regras longas, a coisa foi resumida a essa frase chiclete. Só que quem se dá muito bem com isso é o Napoleão. Toda vez que o Bola de Neve estava quase ganhando um debate difícil com sua oratória, as ovelhas começavam a berrar esse slogan sem parar, afogando qualquer chance de uma discussão inteligente. É a morte da Luance através de uma repetição exaustiva. O clímax dessa rivalidade é um choque total. Chega o grande dia de votar a construção do moinho. O Bola de Neve faz um discurso inflamado, pinta um quadro mágico de progresso e vence o debate ali na hora. Mas a resposta do Napoleão não é um argumento, é pura força bruta. Ele solta um guincho agudo e, do nada, 9 cães enormes invadem o celeiro. Aqueles filhotes que ele estava criando escondidos, sabem? Eles atacam o Bola de Neve com uma fúria absurda, expulsando da granja para sempre. Em questão de segundos, o Napoleão toma o controle absoluto através do susto e da violência. E a partir desse exato momento, o processo democrático é completamente atropelado. O fim da liberdade vem a cavalo. Debates aos domingos? Cancelados imediatamente. Agora um comitê fechado de porcos vai decidir tudo e ponto final. E se alguém sequer pensar em chiar, os rosnados ameaçadores daqueles cães deixam bem claro o que acontece com quem discorda. O medo toma conta de tudo. É muito triste ver a resposta do Sansão a isso. Ele simplesmente tenta processar a perda da liberdade, adotando um novo e perigoso lema cego, dizendo que Napoleão tem sempre razão. A maior ironia vem logo em seguida. O Napoleão anuncia que o moinho de vento vai ser construído, sim, inventando descaradamente que a ideia sempre foi dele desde o início. Mas o preço para levantar aquilo é gigantesco. A gente passa a ver jornadas quase escravas de 60 horas semanais, quebrando e arrastando pedra até nos domingos. E quem carrega esse projeto faraônico nas costas é o Sansão, com a sua força física inabalável. Aquela bela promessa de trabalhar menos desapareceu no ar. O que sobra é só o sacrifício extremo em nome do Estado. Enquanto a base se mata de trabalhar, os privilégios lá no topo continuam se expandindo. O descaramento atinge um nível bizarro quando os porcos quebram mais uma daquelas regras sagradas. Eles se mudam para a casa grande e passam a dormir nas camas dos humanos. Quando a égua Quitéria fica desconfiada, ela vai ler os mandamentos na parede e descobre que o texto foi convenientemente alterado. Agora diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. É a clássica manipulação das leis escritas só para justificar o luxo de uma elite completamente isolada da realidade dura de todos os outros. Para piorar muito o cenário, um desastre natural atinge a granja. Uma tempestade de outono devastadora derruba tudo e de manhã os animais encontram o moinho que deu tanto suor para levantar completamente em ruínas. A verdade nua e crua é que as paredes eram finas demais, o projeto estrutural falhou miseravelmente. Mas, vamos lá, admitir isso seria mostrar fraqueza e incompetência para a comunidade. Então, preste atenção porque é exatamente a partir desse dia que a verdade é simplesmente descartada em favor de uma narrativa bem mais conveniente. É aqui que o Napoleão dá uma aula sinistra de como transformar a paranoia em arma. Em vez de assumir o erro de engenharia, ele aponta para os destroços e decreta: foi sabotagem do Bola de Neve. O ex-líder exilado vira o bode expiatório perfeito para mascarar as falhas do próprio governo. A partir daí a loucura. Qualquer coisinha que dá errado na fazenda, desde uma chave perdida até vacas sendo ordenhadas à noite, vira culpa da maldade do fantasma do Bola de Neve. Isso é terrível porque mantém os animais unidos pela raiva, apavorados e eternamente dependentes da proteção do Napoleão. Então, o inverno chega castigando e a fome aperta pra valer. O Napoleão decide fechar negócios com humanos para comprar suprimentos, exigindo que as galinhas entreguem seus ovos. Isso gera a primeiríssima rebelião interna da granja. Num ato de puro desespero, as galinhas sobem nas vigas do telhado para deixar os ovos caírem e quebrarem no chão em protesto. A resposta do Estado? Implacável. As rações delas são cortadas a zero, sob ameaça de morte para quem tentar ajudar. Elas são vencidas impiedosamente pela fome, com 9 delas morrendo antes de finalmente capitularem. Todo esse clima absurdo de paranoia culmina no evento mais perturbador da história até o momento. O Napoleão convoca uma Assembleia Geral e, num ambiente pesado de puro terror psicológico, inicia julgamentos sumários. Animais são forçados a confessar coisas ridículas. Porcos confessam alianças secretas com Bola de Neve, galinhas confessam crimes porque sonharam com isso, e na mesma hora, os cães saltam e estraçalham as gargantas das vítimas na frente de todo mundo. O ar fica impregnado com o cheiro de sangue. O mandamento mais sagrado de que nenhum animal mataria outro é brutalmente violado ali mesmo. O impacto psicológico na cabeça dos sobreviventes depois desse banho de sangue é indescritível. O Sansão fica andando de um lado para o outro, atônito.
tentando processar aquele horror. E ele solta essa resposta que corta a gente por dentro. Não entendo. A solução que vejo é trabalhar mais ainda. Ele simplesmente acha que a culpa daquilo tudo é de alguma falha deles mesmos. A devoção cega ao sistema impede que ele veja a corrupção estrutural que já apodreceu a sociedade deles. É a clássica e trágica realidade da vítima se culpando pelos abusos cruéis de um tirano. A gente chega ao fim desse 7º capítulo com um contraste que dói. Pense naquela alegria genuína de quando todos cantavam unidos após a expulsão do Sr. Jones. Agora, olhe para os sobreviventes. Um grupo encolhido no alto da colina, tremendo de frio, de medo e de luto. A égua quitéria olha para tudo aquilo e se dá conta de que definitivamente não foi para viver sob um estado constante de terror e censura que eles lutaram na Revolução. Fica aqui uma pergunta bem provocativa para a gente refletir um pouco. Quão rápido e de forma quão sutil um sonho genuíno de igualdade e libertação consegue apodrecer até se transformar nas garras de um totalitarismo brutal? É de explodir a cabeça, não é? A gente se vê no nosso próximo estudo.